Como sempre, nós temos aqui as nossas fontes, que é o NCBI, esse livro maravilhoso aqui, que é gratuito, nesse endereço. Você copia, cola e você vai ver um livro maravilhoso. Ele é de 2005. Você vai dizer, poxa, antigo, está defasado. Mudou pouca coisa em relação à classificação das epilepsias. Esse trabalho também é gratuito, é muito interessante, eletrocefalografia na síndrome de Dravet. Um outro livro que eu estou passando para vocês, que vocês não tinham visto ainda, é nesse endereço aqui, gratuito. Esse livro aqui, ele é muito bacana também. Ele fala não só do diagnóstico das síndromes eletrográficas, como fala também do tratamento, um update aqui farmacológico. É muito legal esse livro. Então vocês depois entrem no site aqui, vocês vão baixar essa edição aqui do NICE. A gente vai estar conversando a respeito, né, ao longo dessas discussões, da classificação das crises epiléticas generalizadas e focais, segundo a classificação da ILAI de 2011, que persiste agora na atualização, né, de 2017. E nós vamos estar usando a classificação internacional das síndromes epilépticas. Isso aqui a gente vai ter do lado da nossa mesa quando a gente estiver laudando. Essa classificação aqui das síndromes eletroclínicas, ela é uma classificação, você pode ver que ela é dividida por períodos de idade. Neonatal, lactente, infância. Isso aqui é uma didática para ajudar a gente a poder trabalhar melhor de acordo com a idade do pacientezinho que está ali. Mas existe outra classificação também, que é a classificação por tipo de síndrome epilética. Quando a gente estiver estudando esses quadros eletroclínicos, a gente tem que lembrar disso aqui, pessoal. A gente tem que tentar contextualizar, então, o que é que a gente está vendo. Não é aquela coisa que caiu de paraquedas, que o que é isso, né? É uma convulsão neonatal benigna, mas o que significa isso? De onde vem isso? Então, existem achados eletrográficos, eletroclínicos, que juntam essas epilepsias, essas síndromes em grupos. Então, até pouco tempo atrás, a gente chamava de síndromes idiopáticas, sem causa aparente, sem causa definida, sem causa nenhuma. Hoje a gente chama de quadros genéticos. Você pode ter também o que a gente chamava antigamente de sintomático, que hoje a ILAI classifica como síndromes estruturais metabólicas. Então, se você pega o que a gente viu a semana passada, por exemplo, a encefalopatia mioclônica precoce, e encefalopatia epiléptica infantil precoce, ou Ohtahara, que a gente viu, e, por exemplo, as síndromes de crises parciais migratórias, síndrome de West, síndrome de Dravet. Então, a gente coloca isso aqui num grupo chamado de grupo sintomático. Nessa primeira infância agora, depois a gente vai ver as outras mais para frente também. Mas na primeira infância, nós temos esse grupo que é o sintomático. Do grupo genético idiopático, a gente tem as epilepsias generalizadas genéticas, que antes a gente chamava de epilepsia generalizada idiopática. Tem um grupo que ficou tão marcante, esse termo epilepsia generalizada idiopática, que a gente continua usando até hoje, que é esse aqui, ó. Esse grupo, que a gente vai ver, muito importante, esse grupo aqui é importantíssimo, de início na adolescência. A gente chama ainda de epilepsia generalizada idiopática, né? Ou em inglês, idiopathic generalized epilepsy. Esse grupo a gente continua, mantém o termo antigo até. Tão importante que é, tão significativo que foi isso aqui, para esse grupo, né? Mas hoje, esses outros grupos aqui, dentro dessa síndrome de epilepsia generalizada genética, a gente assume esse novo nome, né? A gente não usa mais epilepsia generalizada idiopática. Então, a gente agrupa essas situações aqui. Então, eu sei, por exemplo, que a ausência da infância, ela está no mesmo grupo da epilepsia mioclônica estática. Eu sei que ela está também no mesmo grupo da epilepsia com crises febris plus. Também é uma epilepsia generalizada. Então, a gente tem um grupinho aqui.
né? Você viu uma ausência, você fala, bom, está nesse grupo aqui. Você vê uma criança que começa com crises febris, depois tem só crise sem febre, você fala, bom, começa a ter crise sem febre também, né? Perdão. Você fala, eu estou nesse grupo aqui. Você pode notar também, né, que a convulsão febril não está aqui, né? Convulsão febril simples, ela não está. O que está aqui é a epilepsia generalizada com crises febris plus. E aí você vê a gente vai ver mais para frente, né? No caso da epilepsia mioclônica juvenil, você sabe que ela está nesse grupo, tá? Junto com a ausência juvenil e com a epilepsia com grande mal ao despertar. Então a gente divide assim. Na primeira infância aqui, de origem, crises de início até por volta de 1,5 anos de idade, tirando as neonatais aqui, né? Tirando as neonatais, aqui, esse grupo aqui. A gente vai ter as epilepsias relacionadas à localização, que seriam as focais. Então a gente tem a epilepsia parcial benigna da infância, você tem a epilepsia, as convulsões familiares infantis benignas, e depois esse grupo importante aqui que a gente vai ver na adolescência. Então a gente tem que lembrar dessa classificação aqui também. Nós temos que lembrar desses grupos aqui. Esse grupo aqui, você pode ver que aqui só tem quadro grave, né? Olha só tem quadro grave aqui. Vejam só que o nome dessa encefalopatia, que agora já está sendo abandonado até, né? Encefalopatia devastadora na idade escolar das crianças. E as epilepsias mioclônicas progressivas. Devastador está sendo até removido desse quadro na nova classificação. Mas aqui nós temos o que a gente chama de encefalopatias epilépticas. Por que eu já estou dividindo esses grupos aqui? Porque hoje a gente vai comentar sobre West e Dravet. Note, veja que além então da gente, deixa eu ver aqui onde é que eu estava, aqui ó. Além da gente dividir isso aqui por idade, para ficar mais fácil, né? A criança tem 1 ano. Eu vou pensar nisso daqui, né? Além disso, nós temos essas divisões também. Se ela é uma epilepsia generalizada genética ou idiopática, eu gosto muito de idiopática. Então, se ela é uma epilepsia idiopática ou generalizada, que é esse caso aqui, se ela é focal, se ela é uma encefalopatia epiléptica, se ela é uma epilepsia benigna, também generalizada, né, do lactente. Então, você, além de ver a idade em que ocorre, você vai lembrar deste quadrinho que eu mostrei e vai ver onde se enquadra a síndrome aqui. São as síndromes epilépticas. Então, a gente tem que colocar o que a gente está vendo num contexto. Você vê aqui hoje o West Dravet, você sabe que ele está neste grupo aqui, ó, das estruturais metabólicas. Não está no grupo aqui relacionado à localização. Só que tem algumas síndromes que elas têm achados muito frustros, coisa que não vale a pena a gente ficar aqui discutindo 1 hora, 2 horas sobre aquilo. Então, essas síndromes, que elas são mais simples, eu vou discutir algumas aqui para que você saiba que existe e no caso de você se deparar com uma delas, você fala, já ouvi falar nisso, eu vou dar uma pesquisada. Nós vamos nos ater aos casos que são frequentes e que são importantes. Quadros frequentes e importantes. Só que eu vou citar, eu vou pincelar alguma coisa, então, a respeito dos quadros que, do ponto de vista de epilepsia, não são tão importantes ou são mais raros. Daí eu dou aquela pincelada, né? Encefalopatia epilética. O que é uma encefalopatia epilética? É uma epilepsia grave. Tá, tudo bem, é grave. Mas qual que seria o conceito da Liga Internacional de Epilepsia? Encefalopatia epilética são entidades onde a atividade epilética é tão intensa, a atividade epilética é tão importante, que ela, de per si, só ela própria, contribui para o comprometimento cognitivo e comportamental. Ou seja, o atraso neuropsicomotor que vai ter aquela criança é decorrente muito, em parte, só da síndrome epilética. Não depende da doença de base. Às vezes a pessoa tem uma malformação cerebral ou fez um quadro isquêmico anóxico, né, quando nasceu, que não era muito importante, mas dependendo da região onde aquilo ocorreu, ela desenvolve uma síndrome, um quadro, um EST, por exemplo.
Então a lesão às vezes é pequena, o paciente tem um WEST, e a lesão não atrapalha tanto o paciente quanto a epilepsia. A epilepsia é que leva ao atraso neuropsicomotor. Então, isto é uma encefalopatia epiléptica. E o quadro, ele inclusive pode piorar com o tempo. Não é um quadro estável. Não é uma encefalopatia infantil não progressiva. Por exemplo, de causa anóxica. Você teve aquela lesão, acabou, ficou aquilo ali, porque muita criança tem, né, anóxia e não tem epilepsia. Então você teve aquela anóxia, ficou ali com um probleminha motor ou cognitivo e acabou. Aqui não. Aqui o indivíduo ele pode piorar progressivamente. Então isto é uma encefalopatia epiléptica. Neste grupo, a gente vai ver encefalopatia mioclônica precoce, que a gente discutiu semana passada, os casos de surto-supressão. Lembrando que eu mandei um laudo para vocês semana passada sobre surto-supressão. Espero que vocês tenham lido a observação, né? Na hora eu procurei aqui, não achei, depois eu mandei para vocês, né? Surto-supressão não ocorre só em quadro patológico, né? Ocorre indução anestésica também, ocorre em uso de alguns medicamentos, ocorre intoxicação por alguns medicamentos, baclofeno, por exemplo, pode causar o aparecimento de surto-supressão. Então, tomar cuidado, leiam aquele modelo de laudo que eu encaminhei para vocês. Então, encefalopatia mioclônica precoce, que a gente viu, síndrome de Ohtahara. Se eu vou comentar alguma coisinha só sobre epilepsia com crises focais migratórias. Vamos falar bastante sobre o WEST, vou comentar bastante sobre Dravet. Síndrome de Duse, a gente vai esmiuçar, Lennox-Gastaut. Isso aqui a gente vai discutir muito, é muito importante, né, o status eletrográfico do sono e o Landau-Kleffner também, que é muito importante. Você vai ver menos que um WEST, mas você vai ver o Landau-Kleffner. Se você olhar e não enxergar na hora, é ruim. Então, a gente vai discutir isso aí. Que as síndromes de encefalopatia epiléptica, a gente poderia colocar, eu coloquei aqui alguma coisa em inglês, né, também, que é a mesma coisa, Landau-Kleffner, junto com as pontas ondas contínuas do som de ondas lentas, parece que é tudo um contínuo aqui, mais ou menos o que estava no slide anterior, né? O status mioclônicos nas encefalopatias não progressivas, a síndrome de Angelman, que a gente vai mostrar para vocês também. Vou mudar um pouquinho hoje aqui para ver se fica mais interessante.